impactam diretamente o seu cotidiano. No amor não precisa economizar, pode... Ah, será, Não. Edgeide? Ele tá todo romântico hoje, todo apaixonado. Mas não bom- lembrava quantos anos, né? Eu vi. Pois é, cometeu essa gafe aí mais cedo. Bom Ficou dia, vermelho, Edgeide. ficou vermelho. Bom Depois dia. de uma viagem international, tudo certo? Como estamos? Certo. Tudo ótimo. Cheia de novas ideias, respirando inovação, respirando tecnologia, novos modelos de negócio, né? Muita coisa pra gente tratar nessa quinta-feira. Como é que tá O quê? Massachusetts? Massachusetts, o estado, né? Eu estava em Boston, estava maravilhosa, né? É um período que até as 9 horas da noite tem sol. Né? Então a gente passava o dia inteiro, mas o dia inteiro, literalmente na universidade. Às 18 a gente saía, que dava para passear um pouco. As compras foram tão rápidas no desespero, né? Porque era muita aula, muita visita técnica, né? E assim, o clima da cidade, né? A cidade em si respira educação, inovação, modernidade, modernização. Então, foram dias, assim, extremamente relevantes, né? Para todos que estavam participando. Exato, e a nossa convidada de hoje estava por lá também, participou dessa missão, a gente vai trazê-la daqui a pouquinho, porque a gente vai falar de inovação e tecnologia nas indústrias, mas antes de apresentar a nossa convidada dessa manhã, né, de trazer todos os detalhes aí dessa manhã especial, ela sempre faz aquele apanhado, né, aquele giro pela economia. Quais foram as pautas que você reservou aí pra gente abrir essa quinta-feira, 12 de junho, apaixonada, mas de muita taxação, tá um abalo econômico, não tá não, Edgeide? Eu viajei com a história do IOF, voltei com a história do IOF, e aí a narrativa era assim: não, olha só, para não ter o IOF, a gente vai, então, passar a aumentar os impostos. Uai, sabe, trocando 6 por meia dúzia, né, e todo mundo sendo atacado com essa história, né. Então, como assim, a gente está num processo que ele apresentou sobre a questão dos impostos para a parte do legislativo votar e fazer, né, a medida provisória lá. Então, há possibilidades de alterações. Então, nesse momento, não dá para a gente ficar muito falando que se realmente vão taxar a letra de crédito para o agro ou a letra de crédito para o setor imobiliário, porque pode ser que não taxe, né? Então, não vamos esperar mais um tempo para daí a gente efetivamente falar das consequências disso, que se vier, obviamente, o agro que já tem problemas e o setor imobiliário também, com relação a crédito, vai piorar um pouco mais, porque vai aumentar os custos para a tomada de crédito, né? Porque é assim, a gente que compra o título, que empresta, coloca o dinheiro no banco, e o banco que repassa a setores daquele título que foi emitido o crédito, né? Então, assim, nós, setores, nós, população, via os intermediários financeiros bancários, ajudando os setores da economia. Então, foi mexido nesse tabuleiro, então vamos dar uma esperada para ver se realmente vai passar, porque existe a possibilidade, gente, de não passar nenhum desses impostos que foram determinados, e talvez fique o IOF, que é uma pauta que a gente até já comentou, já conversamos um pouco, né? Pedro Panocchi, traga suas dúvidas aí nesse giro ainda da economia nessa manhã, antes da gente seguir aqui para a nossa pauta de inovação e tecnologia nas indústrias. Essa semana nós tivemos também a questão do IPCA, né? Isso. 0,26%, de certa forma abaixo, havia uma expectativa de 40% e, na verdade, 34%. Como é que você vê esses números? É para a gente olhar e pensar positivo? Eu sei que comparado também a 12 meses, teve uma queda ali, uma deflação que a gente chama. Como é que a gente olha esses números? Otimismo ou nem tanto, Edgeide? Eu acho que a gente está vivendo nesse momento duas situações, né? A primeira situação é com relação a dólar, então ele está ali na faixa de 5,6, então isso arrefeceu realmente a economia. Outra situação, a gente está vivendo a super safra também, então nós estamos aí no aproximado 350 milhões de toneladas sendo colhidas, então isso também entra e gera impacto na economia brasileira, então são dois itens que ajudam muito a inflação.
E a gente também tem a questão dos juros, né? Que os juros, eles realmente existem para segurar o consumo e aí a gente ter a questão da redução da inflação via pressão monetária, né? Mas aí, olhando para tudo isso e olhando para o mês de maio, eu fui fazer um comparativo, o que estava acontecendo em maio do ano passado para maio desse ano. Então, o maio do ano passado, teve uma inflação de 0,45%. Maio desse ano, 0,26%. Então, realmente, houve uma queda da inflação para o mês de maio. Todavia, ano passado, os 12 últimos meses, a inflação estava em 3,9%. Hoje, a inflação está em 5,3%. Então, efetivamente, temos um problema com inflação. E foi a primeira queda nos últimos 8 meses da inflação. Então, realmente, a gente está com esse movimento de redução. E aí eu queria trazer um pouco números setoriais, sabe? Que eu acho que é interessante a gente trazer esses números setoriais. Quando a gente fala em IPCA, tem 3 setores de atividade econômica que pesa sobre a formação do índice. Porque muita gente me critica assim, olha, mas tá aumentando as coisas, vocês vêm falar de 0, não sei o quê, 0, não sei o quê, né? Parece que a percepção ela é bem diferente. Bem diferente. Né, então, eu falei, vamos melhorar esses números e trazer esses números de uma maneira mais cadenciada. Existem 3 setores que pesam muito no IPCA. É a habitação, que é um dos setores que pesa muito, a alimentação e o transporte. Em torno de 56% de variação desses preços altera muito o IPCA. Então, nós temos a habitação, teve um aumento agora, em maio, de 1,19%, alimentos e bebidas 0,17%, e transporte teve uma queda de 0,37%, porque teve redução no preço do petróleo, e isso fez um movimento aqui também, tá? Então, você vê que esses 3 itens, 2 aumentaram, um aumentou até considerável, que foi a habitação, a alimentação 0,17%, e aí esse ponto é interessante porque pega todo mundo, né, a alimentação, e aí entra a história também do dólar e também da questão da safra influenciando, e o transporte. Então, essa é a base. Aí eu quero chamar a atenção para os itens que aumentaram. O que mais aumentou? Café, de novo, 4,6%. Esse aí é uma unanimidade, né, Pedro Panotto? Todo mundo reclamou do preço do cafezinho, né? E não tem expectativa de baixa, esse é um ponto. Estoquem, né? Estoquem o seu café, porque não vai baixar. Nós tivemos continuamos com problema de safra, excesso de demanda, etc. Teve problemas mundiais com praga, então o café vai continuar. Energia 3,63%. Energia também deve aumentar mais uma vez por causa das bandeiras. Vamos começar a entrar na questão das bandeiras, né? A amarela agora e vai continuar na vermelha. Tomate teve uma queda de 13%. Ovos, graças a Deus, uma queda de 3,9% no ovos. Carne bovina. Carne bovina teve um aumento ainda de quase 1%, 0,97% a carne bovina, tá? E aí, quando a gente fala em carne bovina, olhando os últimos 12 meses, a carne bovina aumentou 24%. A média. Então, você pega a 100, você pega o colchão mole, o colchão duro, a picanha, você faz aquela mescla, um aumentou mais que o outro e tal, a gente tem em torno de 24,5% de aumento na carne. E os ovos aumentaram nesse período também, ao longo de 12 meses, aproximadamente 14%, que é uma coisa que pega bastante a gente, né? Essa é uma questão que pesa no bolso. Então, o que pressionou esse mês? Foi a energia, que a gente teve de pressão, ainda tem alguns setores como a carne, mais ou menos 1%, o nosso cafezinho do dia a dia também continua aumentando. Jesus pela misericórdia. Tem mais detalhes aí ainda nesse nosso giro inicial? Mais algum destaque que você queira trazer, DJ? A gente está olhando o núcleo da inflação e tem uma questão do núcleo da inflação que é o setor de serviços. O setor de serviços, ele ainda está com uma questão ainda de processo inflacionário. Deu uma arrefecida, mas é um setor que trabalha com planos de saúde, trabalha educação, trabalha os próprios serviços de transporte. Eles também estão, o núcleo deles um pouquinho acelerado também, tá? Alguma dúvida, Pedro, ainda antes da gente seguir aqui o nosso bate-papo? Não, podemos seguir para o MIT. Eu só quero colocar um ponto, só um ponto, assim, porque a gente fala muito da inflação para o consumidor, mas a gente precisa falar da inflação para o produtor.
né? Tem Para mais que aí. aquela pessoa que É. compra o insumo transforme e vende, né? E aí eu tô falando do produtor de maneira geral, não é só o produtor da área de agricultura, mas é a área industrial também e a área de transformação do setor de alimentos e bebidas. Essa inflação, enquanto para nós, né, tá 5,32, nós posicionados como consumidores, Uhum. para o produtor, a inflação dos últimos 12 meses está em 7,7. Então, assim, a inflação para quem consome insumos e transforma para venda está maior que a inflação para o consumidor final. Então, esse é um ponto que a gente precisa conversar. Isso impacta diretamente as margens do setor produtivo. Perfeito. 9h22. Seguimos então, Pedro? Mais algum detalhe por aí? Não, podemos seguir. Então vamos seguir para o nosso bate-papo, porque Edgeide trouxe uma convidada super especial para conversar conosco nessa manhã, Fernanda Campos, que é superintendente da Fiente e também do IEL Mato Grosso. Bom dia, Fernanda. Estava também viajando, adquirindo novos conhecimentos e vai poder compartilhar também um pouquinho de tudo que viu lá fora aqui com a nossa audiência. Seja bem-vinda, fica à vontade para dar um bom dia aí para o nosso ouvinte. Bom dia, obrigado pelo convite. Realmente foi um programa incrível que nós vivemos em Boston. E estou aqui para apoiar vocês e trazer esses conhecimentos que nós adquirimos lá. Foi um prazer viajar com a Edgeide, né? Uma super parceira, contribuiu muito com o grupo, então acredito que virão muitos novos projetos aí, né? Se Deus quiser, né? Amém. Então, o projeto Amém. é com ela, né? Mexeu com o projeto, é Edgeide que você tem que acionar. Mas aí, Edgeide, fica à vontade para conduzir, né, aí o quadro, volta e meia a gente vai dando alguns pitacos e trazendo também a participação dos nossos ouvintes, mas você tá no comando, fica à vontade. Legal. Então, a Fernanda, ela idealizou, junto com o IEL Nacional e IEL Mato Grosso, essa capacitação, treinamento, né? Um treinamento que foi dado para 32 pessoas, né? 32. São 32 brasileiros, entre eles 10 do Mato Grosso, no qual o foco lá que a gente teve foi de inovação, né, Fernanda? Eu queria que você comentasse, antes da gente entrar em questões mais técnicas, como é que foi articular um programa nessa magnitude, nessa envergadura, junto a duas grandes instituições mundiais, que foi a MIT e que foi Harvard? Primeiro foi um prazer, né? Nós somos aqui do Sistema Indústria e o IEL Nacional nos fez um chamado, né? Convocou todas as lideranças regionais para que pensassem num novo step para o IEL. O IEL é reconhecido nacionalmente por desenvolvimento de carreiras e desenvolvimento de talentos também, em especial estágio, empregos. E no passado nós tivemos muitos programas de executivos, né? E com uma nova atuada do presidente da CNI, esse pedido foi: volte o IEL, que realmente a indústria precisa desse novo líder que vai tocar a nova indústria do Brasil. Até mesmo porque tem uma nova política industrial, né? A NIB está posta e as indústrias já têm utilizado da NIB, inclusive nas captações de recurso, mas existe um movimento de neoindustrialização no país. E aqui em Mato Grosso também isso é muito forte, em especial a missão 1 da NIB, que é a agroindustrialização. Então, esse chamado foi feito pelo IEL Nacional, as lideranças, para que a gente desenvolvesse juntos, isso no ano passado, alguns programas de educação executiva. E nós elegemos algumas instituições mundiais que poderiam contribuir diretamente com esse novo patamar do líder industrial no país. Então, nós separamos, são ciclos, né? Tem alguns países que ainda serão visitados, mas começa pelo MIT, em Boston, né? Em Massachusetts, um convênio entre o IEL Nacional e o MIT, para que, de fato, a gente entendesse como a tecnologia e a inovação podem aumentar a competitividade das indústrias no Brasil. Temos indústrias muito modernas no nosso país, mas se nós formos olhar o estado de Mato Grosso, a nossa indústria, poucas são 4.0. Então, isso diminui muito a competitividade, né? E o nosso estado, em especial, precisa avançar nisso. Hoje, nós estamos como 10º no ranking de competitividade dos estados. Então,
Nesse ponto, nós fizemos esse desenhamos um programa que fosse rápido, porque ele é destinado a CEOs das indústrias, né, e também CEOs de parceiros da indústria. Então, esse convite foi feito especialmente para a EDG. EDG sabe que as pessoas que estavam lá eram realmente selecionadas para que, de fato, ajudem esse novo desenvolvimento que nós estamos buscando para o Estado. Então, no ano passado, o IEL Nacional executou 2 edições do Programa de Educação Executiva Global, com 45 brasileiros, cada edição, e essa foi a 3ª edição. Na 3ª edição, os estados foram convidados de acordo com a NIB. Então, Mato Grosso é o primeiro estado que coordena um programa de educação executiva global pelo IEL, e por isso que nós estávamos em maior número lá também. Contudo, a beleza das coisas realmente é o network que nós poderíamos promover lá. Então, nós abrimos para o país todo participar. Então, nós éramos 10 ou 12 de Mato Grosso e os demais de mais 12 estados brasileiros. Então, com foco na indústria ou do setor produtivo, do encadeamento que a indústria possa fazer. Então, tinha empresas de transporte, tinha CEOs do agro, tinha CEOs de empresas de implementos agrícolas. Construção civil. Então, que tudo que está no elo da cadeia aí da agroindustrialização ou da industrialização brasileira. Então, esse foi uma missão muito especial para nós e, graças a Deus, deu tudo certo. Só uma curiosidade aqui em relação ao que você pontuou há pouco pra gente, acho que a DJ vai detalhar um pouco mais esses números, mas esse ranking que você falou, né, Mato Grosso está em 10º no ranking quando a gente está tratando, né, de produtividade, de indústria, né, 4.0. Você que tem ali um know-how nessa área, vamos dizer assim, a que você atribui esse cenário? Essa questão da conectividade, da tecnologia, da inovação, ela ainda é pouco conhecida aqui no estado? Há uma resistência por parte das indústrias, né? Por que a gente ainda está ali no meio de tabela, vamos dizer assim? Camila, nós melhoramos muito. Nós éramos 27, eu acho, 25, alguns anos atrás, nós já estamos em 10º. Então, assim, o industrial mato-grossense, ele é muito aderente à tecnologia, principalmente porque ele tem outros desafios que ele precisa da tecnologia e da inovação. Então, isso tem avançado muito. Não há uma resistência dos nossos industriais, pelo contrário, há uma aderência muito grande, um despertar muito grande, e a federação e o IEL têm feito programas como esse para fazer esse tipo de sensibilização, para que ele realmente faça esse despertar. A nossa indústria, ela é uma indústria prioritariamente de alimentação e de transformação, então por isso ela é muito primária ainda, né? Então ela começa dentro da porteira, perpassa pela indústria e depois ela vai para o comércio. Então ela tem esse caminho ainda. Agora, nós temos outras, né, a exemplo das indústrias de biocombustíveis, que elas já são 4.0, elas são grandes indústrias com poucas pessoas, com muita tecnologia. Perfeito. E aí, no estado onde nós temos um índice, o 3º do país em taxa de desocupação, ou seja, nos falta mão de obra, nos falta habitantes até para poder cumprir com essa mão de obra. Então, adotar medidas de tecnologia e inovação é um dos remédios que pode minimizar esses impactos no estado. Vamos precisar fazer aquela pausa, Pedro, por conta do repórter CBN. Gente, tá cheio de coisa pra perguntar aqui, tá cheio de foto também de namorados, casais apaixonados chegando aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, é bem rápido. Esta manhã de quinta-feira, 12 de junho de 2025, uma manhã muito apaixonada. Célio Gomes está aqui, direto do norte de Minas Gerais, acompanhando a nossa transmissão. Mandou um beijo para essa mulherada que está aqui na bancada. Ângelo Fabrício também compartilhou a foto dele. Onde é que é isso aqui, ô EDG, será? É nas Europa para fora, né não? Mandou aqui, ó. Dá pra colocar no ar, não? Ah, não sei se você quer colocar no ar, dá tempo? As datas de namoro, 26/7/96 e casou em julho de 2001. Quase 29 anos de namoro e quase 24 anos de casado. Eita. Karine é o nome da
Aí esposa sim. de Ângelo Fabrício, que está sempre aqui conosco, compartilhou uma foto bonitona aqui, apaixonado. Seu João, é seu João? Deixa eu ver se é seu João. Seu João Maria também compartilhou foto da esposa dele. Ele falou que são 41 anos de casado. Olha. Ele não me mandou o nome dela ainda aqui, mas mandou 2 fotos. Tem uma também com o netinho dele, aparece aqui no clique. Falou que o netinho dele já tá com 8 anos. Ele mandou uma foto ainda do netinho bebezinho, mas já completou 8 anos. Mandou um abraço aqui também para a companheira dele. Beijo para ela. Ele não citou o nome dela, mas daqui a pouquinho ele aparece e a gente traz o nome da companheira do seu João aqui também. Edivânio, acho que a Edivânio mandou áudio, já já a gente vai reproduzir, mas enquanto isso a gente segue aqui conectado com o Edjeide Fernandes. Quinta-feira é dia de CBN Economia e hoje a gente está falando aí sobre inovação e tecnologia nas indústrias, recebendo a companhia também da Fernanda Campos, que é superintendente da Fiente e do IEL Mato Grosso. Manda bala, gente. O que mais a gente tem para conversar com a nossa audiência? Curiosidades que você tem para explorar da Fernanda aí nessa manhã. E aí vamos pegar agora a parte mais técnica, né, Fernanda, do que a gente Sim. entendeu e fazer esses cruzamentos que a gente pode estar trazendo para o Mato Grosso. E aí, usando da sua posição como superintendente, né, e líder do IEL, eu queria saber qual que é o papel que você observa da inovação e da tecnologia, né, para a competitividade dessas indústrias no Mato Grosso, né? É fundamental. Assim, hoje eu preciso muito que os nossos industriais, as nossas indústrias tenham medidas de tecnologia e inovação. Claro que muitas já têm, principalmente as médias e grandes, mas os pequenos e os micros precisam disso. Isso representa cerca de 90% das nossas indústrias. Esse despertar vai ajudá-los a realmente, além de aumentar a competitividade, a produtividade dele. Então, existem no nosso sistema indústria várias medidas que podem ajudar o nosso industrial com isso. Quando eu falo o industrial, é primeiro o dono, é primeiro quem criou essa indústria, quem está tocando, a sucessão que vai vir também, ter essa percepção de que a tecnologia e inovação ela vai contribuir diretamente para o avanço e permanência e perenidade do negócio dele. Esse é um ponto. Por quê? Por conta de todas as dificuldades que nós já temos aqui no nosso estado, que já foi colocado pelo Custo Brasil, que eu acredito que você já conheceu também, que é desde capital humano até logística, tudo isso pode ser facilitado por tecnologia e inovação. É claro que nós não vamos diminuir, é a grande bala de prata, longe de dizer isso, porque tem indústrias que de fato vão ter menos adoções e outras que vão ter mais. Agora, o nosso sistema, e inclusive FIENT-IEL, isso é um marco estratégico para nós. Por isso que o IEL lidera e realmente faz muita questão de estar junto em programas e desenvolver programas como esse, de levar empresários para fora, para eles entenderem como que o mundo está olhando para a tecnologia e inovação. Então, o que eu percebi lá no MIT é que não há mais uma resistência sobre inteligência artificial, não há mais uma resistência sobre robótica, não há uma dúvida assim, de que inteligência artificial vai nos ajudar na produtividade e competitividade. Eles já estão fazendo. Então, o que eu percebo é que às vezes nós estamos ainda numa página de isso é inseguro, nós vamos acabar com o trabalho das pessoas, e não é isso. Então, de fato, utilizar a inteligência artificial para que as pessoas comecem a fazer outros tipos de trabalhos, outros tipos de tarefas. Que as tarefas repetitivas, e até as não repetitivas, até as analíticas, elas podem ser feitas pela inteligência. Eu e o Edjeide tivemos uma aula que demonstrou isso, principalmente sobre os modelos de negócio, quais são as tendências, como que eu vou avaliar se esse modelo ele ainda é vencedor ou não, como que eu faço para fazer implementações, qual é o defeito desse modelo de negócio. E isso precisa, de fato, ser internalizado em nossas indústrias. Isso vai ajudá-las muito a alcançar patamares que às vezes vão demorar cerca de 10 anos para ela chegar. Com certeza ela chega ali em 3 anos se ela fazer adoções de maneira, claro, muito coordenadas e orquestradas.
Isso. E aí, só pegando e dando um exemplo, né, do que ela falou com relação à inteligência artificial, eles deram um exemplo da história do quando surgiu o carro pela Ford, né? Então, todo mundo andava de carroça e precisava de cavalos. Então, naquele momento, a demanda era por carroças e cavalos. Quando houve a mudança tecnológica para o carro, a gente tem a seguinte situação: começou a não se andar. Você vê que vai o tempo, né? Começa a não se andar mais de carroças e cavalos e começa a ter uma demanda por carros. E nesse carro precisava de um agente que não existia antes, de uma capacidade técnica que não existia antes, que era o motorista, o driver. Então, é criado uma nova persona dentro da atividade econômica, que seria a pessoa que vai estar dirigindo aquela nova tecnologia que era o carro, né? E aí quebra-se um monte de cadeias, por exemplo, as empresas que faziam chicotes, né? As empresas ou as pessoas que cuidavam dos cascos do cavalo. Então, para de ter essa demanda e passa a ter a demanda pelo combustível, passa a ter a demanda pela borracharia, pelo torneiro mecânico, por uma outra série novas profissões, que aí não é que acabou-se o emprego, mas aquelas pessoas que estavam no momento com cavalos tinham que se adequar a gerar uma empregabilidade nova para se encaixar nesse modelo novo do driver, do carro, das mudanças tecnológicas que tiveram. Mesma coisa agora. Né? Mesma coisa agora. Não vamos muito longe, vamos de 80 para 90, né? De 80 para 90, como que era o sistema bancário? Tudo manual. Então, se atendia de manhã à noite, fazia as compensações bancárias, vinham os grandes caminhões ali, carros, né, fortes para levar o dinheiro de um lugar para o outro, né? E aí veio aquela história da automação. Você não ia mais no banco, no caixa, né? Você começou a fazer dentro dos bancos em telas. Então, também aconteceu a mesma coisa. As pessoas saíram de um modelo de trabalho e tiveram de se adequar a outro modelo de trabalho. Nós escrevíamos, datilografávamos, né? Hoje a gente digita. A gente fazia cálculo em HP, hoje a gente faz cálculos em Excel, faz cálculos em BI, faz cálculos em outros sistemas. Então, é que a gente está exatamente num momento de mudanças e a gente está tentando, eles também ainda, né? Se eu estou falando de MIT, eu estou falando de Harvard, estou falando do topo da cadeia de inovação do mundo todo, né? Com eles a China ali junto também. Mas eles ditam muitas regras. Então, para eles também, eles ainda estão vendo o que está vindo, o que está acontecendo, a geração das mudanças acontecendo, porque eles também às vezes assustam, principalmente com o que a gente chama de computadores que comunicam um com os outros, né, na IBM que a gente teve, né, de repente eles começam a se comunicar e fazem cálculos e trocas sem humano nenhum tá ali participando. Pedro Panocchi, tem curiosidade. A Fernanda ia dizer alguma coisa, Fernanda? Fica à vontade para sobre acrescentar. transações bancárias, hoje saiu a notícia de que no Brasil, a cada 4 transações, 3 são digitais. Então, assim, imagina a gente, vamos supor que a gente volte sem Pix. Volte, não faço mais nada, nenhum tipo de ação pelos aplicativos bancários. Então, assim, seria realmente um transtorno para todos nós, né? E ainda, esses avanços não estão totalmente nos Estados Unidos, né? Lá não tem Pix, lá não tem cartão, nós, com parcelamento, isso, lá não tem. Então, assim, nós temos vários avanços que às vezes a gente não nota, mas que são avanços consideráveis. Vocês falaram Pix, acabou de cair um Pix aqui pra mim, menino. Tô olhando pro homem do Pix, ele acabou de me fazer um Pix. Já vou gastar aí, ó. Já pensou? Já pensou se não tivesse o Pix? O moço ia ter que sair daqui, lá no banco, né? Cai um negocinho aqui pra mim, gente. Olha. Amo quando faz essa Que isso, hein? É bom. Já vou gastar lá no Rio de Janeiro, Lúcio. Inclusive, preciso te comunicar que faltarei um jogo, tá, chefe? Vixe, depois do Pix cair, que ela fala isso? Aí ele vai devolução do Pix.
Não é só um, prometo. Não vou demorar muito. Até vou, mas vou desfalcar só um joguinho. E aí, Pedro Paroc, 9h48. Vamos voltar aqui para inovação. Larga a mão do Pix. Só para lembrar, faz hora Total. Só para lembrar, faz hora que eu não vejo a cara do meu gerente de banco também. Tem uns anos que eu não vejo ele. Resolve tudo no... Graças a Deus. Né, no telefone, tudo rapidão. Falar de inovação, Fernando, você mencionou ali a questão da adaptabilidade, né? Como é que é esse processo nesse momento? Você mencionou até que tem aqui indústria já mais atualizada, 4.0, caso ali, né, do biocombustíveis, né? Mas outras empresas, como é que eles agem? Porque isso vai passar ali por repensar modelos de negócios. Sim. Em que medida a indústria de Mato Grosso está preparada para repensar esses modelos? Normalmente ela não tem uma preparação assim. Na verdade, ela vem muito pelo triângulo da inovação, que chama necessidade. Então, o empresário, ele tem um incômodo. Normalmente ele fala, tem um negócio errado aqui. Porque, de fato, como ele vê muita coisa de fora também, muito de outras empresas parceiras, ele percebe, ele tem uma percepção que o seu negócio precisa avançar de alguma forma. Então, ele começa pela essência da inovação, que chama necessidade. Então, ele percebe, principalmente se ele tem uma demanda grande do cliente e que ele não consegue atender, ele fala, eu preciso inovar, mudar alguma coisa aqui. E o nosso sistema está adequado para isso. Por exemplo, o Senai tem o Brasil Mais Produtivo. O Brasil Mais Produtivo é olhar o que pode ser melhorado no seu processo produtivo, implantar tecnologias para que, de fato, tenha avanços consideráveis, com pesquisas no começo e no final para entender qual foi o grau de maturidade em produtividade e competitividade da indústria. E isso, de jeito, você sabe que isso é uma parceria com o Sebrae, é de forma gratuita em grande parte dos momentos nas indústrias. Então, são programas que são da NIB, como eu tinha dito aqui, que é da Nova Indústria Brasil, para que tenha avanços, de fato, na indústria. Os industriais, a única coisa que eles nos pedem, que aí é muito da indústria de Mato Grosso, que é o jeitão de realmente é a que mais produz, é a mais produtiva, é a que tem ganhado todos os rankings aí e crescido exponencialmente, não atrapalha a produção, que eu tenho entregas. Então, o compromisso do nosso industrial, ele é muito forte com o cliente. Então, ele honra todos esses contratos. Então, é muito difícil você ver uma indústria que fala assim, olha, eu não consegui fazer essa entrega. Então, eles nos pedem sempre para o sistema indústria, seja para o SESI, para o Senai ou para o IEL, quando vão fazer atuações para poder apoiá-los em desenvolvimento da inovação, me ajude a aumentar a produção e para que, de fato, não atrapalhe as entregas que eu tenho que fazer. Então, eles são muito adeptos, tanto é que as nossas vagas, quando são para programas de educação executiva global, quando são para consultoria de gestão da inovação, Brasil Mais Produtivo, e também em parceria com o Sebrae, quando nós fazemos algum tipo de Sebrae Tech, elas acabam rapidamente. Então, o nosso industrial aqui em Mato Grosso, ele é muito aderente às inovações. Quando a gente fala dessa questão de inovação, sempre a gente olha do ponto de vista de geração de emprego, e a inovação, a automação, tende a, de certa forma, reduzir isso, né? Qual que é a preocupação que a gente precisa ter, e os institutos também, enquanto ali formador de mão de obra qualificada? Como é que vocês avaliam isso? De fato vai gerar... Excelente pergunta, Pedro. Na verdade, isso requer dos nossos talentos que eles se qualifiquem e se capacitem. E para isso, todas as instituições do Sistema S estão à disposição, não só o Sistema Indústria. Então, aquela pessoa que antes fazia um trabalho repetitivo, ela vai ter um aprimoramento na sua profissionalização. Ou seja, ela vai ganhar uma nova camada de capacitação para que ela atue em outro setor ou em outra atividade. Desempregada, ela não vai ficar. Isso eu te garanto, porque hoje vivi quantas vagas? Acho que são 1.700 vagas abertas na indústria. Hoje pela manhã eu tinha visto os números, 1.706 vagas abertas na indústria de Mato Grosso. Então, assim, esse número nos últimos 3 anos, ele não tem diminuído de 1.000 vagas por dia aberta. Então, é realmente o quê? Se preparar para o novo, o que está acontecendo.
Agora, o nosso Estado precisa avançar em alguns pontos relacionados à educação, do que diz respeito à escolaridade da nossa população em idade produtiva, para que eles possam ter essas novas capacitações. E aí vocês vão me perguntar, Fernanda, mas aonde estão essas capacitações? Juntos, eu acredito que o Sistema S deve ter cerca de 20 mil vagas de capacitações aí abertas de forma gratuita. Então, tem lugares que a gente não consegue fechar as turmas por conta de falta de pessoas, falta de disponibilidade dessas pessoas para essa capacitação. Então, normalmente, o que tem acontecido? As próprias indústrias têm trabalhado em capacitação, em qualificação e em requalificação. Ou seja, quem está já na indústria já está recebendo novas capacitações. Então, a pessoa pode ter entrado, às vezes, Pedro, como ali auxiliar de produção. Hoje ela está ganhando uma camada ali de automação, uma graduação em automação, por exemplo, na FATEC, para poder atuar em um outro setor dessa mesma indústria. Isso representa também um aumento do ponto de vista de salário. Exatamente. Sim. Hoje a média salarial da indústria no estado ela é um pouco maior do que a média nacional por conta disso. Por conta da falta da mão de obra no estado e por conta também das carreiras específicas, né, que o estado requer. Edgeide, 9h54, fica à vontade aí para trazer mais dúvidas, mas essa semana vocês falaram aí de inteligência artificial, dessa coisa toda, essa preocupação que existe, né, Fernanda, de substituição do homem. Ai, meu Deus, Petrolina, como é o nome dele? Breno, ele até mandava um áudio pra gente falando que tem até jornalista, já apresentador de TV, feito por inteligência artificial. Tem mais curiosidades que vocês viram lá, meninas, que vocês podem compartilhar aqui conosco. Será que vão botar um negócio artificial aqui, ô Edgeide, no meu lugar, no lugar de Pedro Canoc? Fique tranquila. Eu já tô nervosa, Será que eu vou perder minha vaga aqui? A IA, ela vai entregar o meu carinho? Não. Tô brincando. As relações são humanas. As relações são humanas. Posso tranquilizar meu coração? Agora você vai ter que se adaptar às mudanças que estão vindo e virão. Então, assim... E são muitas, E são muitas. E rápidas, né? Então, essa sensação que a gente tem que o mundo está girando, está acontecendo mais rápido, é a própria tecnologia que está embarcada ali e a gente está girando. Então, hoje tem um poder de processamento de informações, de dados muito maiores do que há 2 anos atrás, por exemplo, né? Onde a gente fazia uma coisa que, sei lá, durava 2 semanas, hoje a gente consegue fazer em 2 dias, né? E até mostraram e provaram isso pra gente lá. Então, acabar não vai. Agora, mudar como faz, sim. Isso você a gente pode já ter tá acompanhando certeza também, né? Isso vai ser cada vez mais veloz, né? Exatamente. E aí, diante disso, Fernanda, eu queria conversar com você sobre o desenvolvimento de um ecossistema que a gente possa trabalhar a inovação, sabe? E isso eu percebo de uma necessidade aqui no Mato Grosso, né, de ser criado, desenvolvido de maneira efetiva um ecossistema. O IEL está pensando nisso, a Fiente está pensando nisso. Como é que vocês estão nessa ideia de conceber, de desenvolver um ecossistema para inovação? Isso é um incômodo que eu tenho, eu acho que nos levou ao MIT. Quando nós chegamos em Boston, você estava lá junto comigo, e a gente percebeu como é um ecossistema, de fato, de inovação voltado para negócios. Uma coisa que assim, está martelando na minha cabeça, eu durmo e acordo com essa frase daquele professor que nós tivemos lá do MIT, que ele falou: tudo que vocês forem fazer, faça com alto impacto. É verdade. Não sentem em mesas que talvez não vão trazer contribuições de fato para um desenvolvimento de onde você está, da sociedade que você vai estar. Então... Você decorou, né, amiga? Ele falou exatamente. Fez a lição de casa. Impactou tanto que ela... Cara, porque isso é muito decorou. forte. Porque às vezes a gente perde tempo criando coisas, ou nos relacionando, ou fazendo coisas que não precisa. Que não precisa. Né? Que talvez a gente delegasse a inteligência artificial, ela faria. Isso. Agora, o que nós vamos fazer que vai ser de alto impacto? E isso sempre vai ser, Camila, do papel do humano. Né? Então, isso não será terceirizado a ninguém ou a algo, né? E aí, quando eu vi aquele ecossistema, eu já tinha realmente pensado junto com o meu time aqui do IEL Mato Grosso, e nós desenvolvermos um ecossistema consistente. Claro que hoje nós temos vários ecossistemas, eu tenho muito respeito por eles, porque são pioneiros.
Mas o que surgiu realmente e nós estamos planejando em fazer? Um ecossistema que atenda diretamente às demandas do setor produtivo. Juntar o setor produtivo e falar quais são as dores, o que são as demandas e fazer com que, de fato, todos os movimentos de inovação eles estejam direcionados para esse novo passo. Ou seja, para um desenvolvimento. Isso juntando a academia, juntando o governo, juntando as instituições que representam o setor produtivo. Então, juntar todas essas associações, entidades representativas como o Sistema Fiente, para que a gente lidere um trabalho, de fato, que seja mais coordenado e orquestrado. Ou seja, tem um master plan por trás, tem um trabalho que a gente precisa fazer do desenvolvimento de uma cadeia. Então, qual que é a cadeia prioritária que vai fazer a diferença para o estado de Mato Grosso? E aí juntar esses atores para que eles, de fato, tenham ações concretas e articuladas junto com os outros setores para que, de fato, o desenvolvimento aconteça. Então, essa é uma das tarefas que eu tenho agora de casa, junto com o time do IEL, junto com você, de jeito que é por isso que eu falei assim... Ninguém solta a mão de ninguém. Liguei para ela, falei, você precisa ir nesse programa, porque esse ecossistema ele é muito necessário aqui no estado. Então, nós já estamos desenhando alguns cronogramas e um plano de ação para que a gente faça essa mobilização dos atores principais que vão trabalhar nesse master plan e no desenvolvimento desse ecossistema voltado ao setor produtivo, ou seja, os setores que geram a economia do estado. Tá pronta, gente, para embarcar nessa missão aí? Fazer a tarefinha de casa? E o que ficou claro também é assim, trabalhar em clusters, né? Então, qual é o setor? O setor é o do milho, é do etanol? Em quais setores nós temos, né? Definir objetivos e vem com toda uma cadeia, né, orquestrada, arrumando os fornecedores, arrumando os pilares, para que venha a academia e ajude a promover essa tecnologia, ajude a mudar, a gerar o alto impacto para atender a necessidade daquele setor ou daquele cluster que a gente começa a trabalhar com ele para o desenvolvimento. Então, isso ficou bem claro. Torço para o desenvolvimento desse ecossistema de vocês. E uma coisa também esse ecossistema ele serve para fazer network. Isso. Então, como é necessário o conhecer pessoas, pegar gente que não tem nada, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra e unir para produzir algo para o bem comum, para a humanidade. Isso também ficou muito claro, né? O network, eu acho que é uma das coisas mais ricas que pode ter, né? Então, lá no MIT, nós estávamos, por exemplo, com o CEO da tecnologia e inovação da Case New Holland, da CNH Latam, ou seja, de toda a parte da América Latina. Ele ficou encantado e principalmente olhando para Mato Grosso, ele falou assim, olha, Mato Grosso é um dos nossos principais clientes. Então, eu tenho muito interesse em ajudar a contribuir. Então, assim, ele não vem quase em Mato Grosso, mas ele quer contribuir, de fato, com o desenvolvimento do estado que o negócio dele está embarcado. Então, mesmo que não sejam do estado, tem muita contribuição de outras pessoas que vão apoiar nesse desenvolvimento do ecossistema. Pedro, como é que a gente tá aí? O repórter tá nos chamando? Vamos fazer uma pausa e aí a gente volta para as meninas se despedirem com tranquilidade? Pode ser? Vamos fazer um intervalo rapidinho e já a gente tá de volta. 25, ainda em clima do Dia dos Namorados, seu Pinheiro, Thaísa, falou que você tá devendo uma declaração de amor ao vivo aqui na CBN. Seu Pinheiro, que é seu fã, falou, já vi todo mundo resenhando aí, mas Thaísa tá caladinha lá na redação. Ainda mandou um negocinho aqui cheio de coração, falando que hoje a CBN tá assim, toda romântica. O Ângelo Fabrício falou que a foto dele lá na Europa é Museu do Vaticano, viagem que ele fez em junho de 2024. O Júlio tinha passado mais cedo, não tinha falado o nome da esposa dele, é a Osanira, tá aqui registrado também.
E cadê ele, que eu perguntei agorinha, assim, cadê o nome da sua esposa? Ah, tá aqui, seu João, que não tinha falado o nome da esposa dele, é a Irdes, que tá por aqui na nossa sintonia. Edivânio passou mais cedo, mandou um áudio, eu nem lembro do que é. A gente já reproduziu esse áudio do Edivânio, ou Pedro Panocchi? Vou ouvir. Eu já nem sei. Escuta aí pra nós, pra ver o que tem, o que ele tá dizendo. Aqui no YouTube também, não sei o nome da pessoa, mas é o nickname, como a gente falou mais cedo, JKL. Tá mandando um abraço pra amada esposa dele, Azuleide, 30 anos de casado também. Edjeite, que tá conosco aqui nesta manhã, Edjeite Fernandes, economista, comanda aqui o nosso CBN Economia todas as quintas-feiras. E aí, tá com a programação pro Dia dos Namorados on, tá off? Como é que você costuma celebrar essa data? Olha, tá on, com certeza com vinho. Com certeza. O nome do meu esposo é Pedro. Pedro? Aham. Ah lá, chará de nosso Pedro aqui. Pedro Paulo. Beijo, amor, pra você. Tudo certo, então, pra programação. E Fernanda? Fernanda tá namorando, tá casada, tá solteira? Olha eu querendo saber da vida alheia. Eu pergunto dos ouvintes, eu vou perguntar dos Tá muito entrevistados Nelson também. Rubens. 23 anos de namoro e casamento. Arrasou. Como é o nome do seu esposo? Anderson, tá Um viajando. abraço pro Anderson também. Ah, então vai comemorar quando chegar. Tá igual a Mas esposa ele de chega Pedro Panocchi. hoje, ele chega hoje. Ah, então dá então tempo. tá Dá certo. tempo de comemorar neste dia 12. Beijo, então, pra Pedro. Beijo para Aproveitar Anderson, o momento. né? Diga. No momento, o Edivânio menciona também o Dia dos Namorados. Ah, então vamos escutar? Mas hoje é uma data também muito especial. Lembrei que era o áudio Bom dele. dia, Camilinha, Pedro Panocchi e toda a equipe da CBN. Esse dia é um dia muito especial. Além de ser o Dia dos Namorados, é meu aniversário. Pensa num dia abençoado. Bom daquele jeito, sem quantia. Um ótimo programa para vocês aí, tá ok? E até mais. 2 presentes, então, ganhamos. Tá Legal. aí, Edivânio tá igual meu filho, então, Heitor. Aniversário. Gente, o que eu fiz uma bagunça aqui? Aniversariantes desse dia 12 de junho. E Heitor disse que tinha uma preocupação, Edjeide. Ele tava triste semana passada. Ele falou: mãe, o meu aniversário é no Dia dos Namorados. Será que o meu irmão vai ficar com a namorada dele ou ele vai ficar comendo meu bolo de aniversário? Ô, misericórdia. 15 anos, João Vitor. Tá namorando e já pediu dinheiro também pra comprar presente do Dia dos Namorados. Tá Nossa. certo? É. Vão conversar nos bastidores, né? Mas o coração de Heitor pode ficar calmo, que diz que João Vitor vai comemorar sábado. Ô, misericórdia do Senhor, gente. E hoje o dia é reservado pro Heitorzinho, que tá comemorando também 9 anos. Meninas, nessa reta final aqui, tem algum ponto que a gente deixou passar batido quando a gente fala aí de inovação e tecnologia nas indústrias? Mais alguma curiosidade que vocês viram lá por fora e querem compartilhar nessa reta final aqui com os nossos ouvintes? Aliás, fiquem à vontade. Eu quero agradecer a Fernanda, primeiro por me convidar para participar dessa comitiva que foi para lá, né? Para dias de tanto estudo, tantas insights maravilhosos, né? Dizer que ela tem um grande papel à frente da Federação das Indústrias, do IEL, né? A federação ganhou um grande presente quando colocou você como presidente, parabéns, como superintendente, parabéns. E agradecer por você estar aqui, agradecer por você estar compartilhando toda essa sua inteligência, responsabilidade, esse olhar que você tem de coisas novas a serem construídas. Obrigada. Para mim é um grande desafio, aí como eu gosto de desafio, então realmente tem sido um prazer estar à frente da federação e do IEL nesse período e poder implantar, né, tantos programas, tantos projetos novos para as nossas indústrias no Estado e contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico do Estado, que é isso que é o papel da federação e do IEL. Uma curiosidade muito importante que assim eu quero deixar essa mensagem desse nosso professor do MIT, sabe? Que a gente sempre for fazer alguma coisa, que a gente faça algo de alto impacto mesmo, que a gente esteja em lugares que vai fazer esse desenvolvimento da nossa sociedade, para que de fato seja um desenvolvimento positivo, né? Que a gente não seja otimistas
desenganados, mas otimistas, né? Porque os pessimistas, eles não vão enxergar luz no fim do túnel, né? Então, eu prefiro ser a formiga surda, sabe, Edgeide? Alguém está falando que vai dar errado, mas eu nem escuto. Então, a gente vai para frente e realmente vai dar certo. E está dando muito certo esse nosso trabalho, né? E eu quero te agradecer também por ter aceito o convite e acreditar também num trabalho que é feito com muito amor, que nós temos feito com muita paixão na Federação e no IEL aqui em Mato Grosso. Muito obrigada também, Obrigada, viu, Camila? Fernanda, pela companhia. Eu esqueci o nome da minha colega jornalista que está aqui conosco. Vivian, eu falei Lívia, tô louca. É Vivian. Vivian tá aqui na nossa companhia também. Obrigada pelo carinho. Ela compartilhou uma fofoca aqui que eu não vou trazer pro ar, mas que eu achei sensacional. Ela mudou toda a data aqui do calendário. Ela instituiu uma nova data para esse 12 de junho. Não, Daqui então a tem que pouco eu te contar. conto. Eu tô na mesma vibe da Vivian aqui. E, ó, pra finalizar aqui a participação das meninas, cadê? É o Nico. O Nico falou bem assim, gente, Dia dos Namorados é pra adolescente. Depois de casado, o que importa é o dia do pagamento. Coitada da esposa, da esposa de Nico. Não vai receber Ei, Nico. um buquezinho de flor, um botãozinho de flor. Mas brincadeiras à parte, meninas, queria agradecer a participação de vocês aqui hoje. Quinta-feira que vem tá de volta, Jay? Sim. Eu vou estar off. Eu vou estar aqui com o Pedro. Vamos organizar aí essa nossa programação, mas obrigada pela companhia. Seu Nelson também tá aqui, me chamando de curiosa, parabenizando pelo programa e dizendo que hoje ele tá completando, não hoje, né, mas nesse Dia dos Namorados também aí tá em clima de 35 anos de casado com a esposa dele, a 27. Zélia. 27? 27. É tempo, né? É tempo. Aqui só apareceu o casamento duradouro aqui nesse nosso programa. 35 anos de casado com a Zélia. Seu Nelson Lopes é meu vizinho, lá da banda do Cochipó. 10h13, a gente